Olá pessoal do sexto ano, então vamos dar continuidade aí ao capítulo 11, né? Agora a gente vai aí com a segunda parte da aula nesse vídeo 2, né? Vimos lá atividades humanas e usos do solo no vídeo 1, agora a gente vai ver o vídeo 2, no mesmo conteúdo, capítulo 11, usos e degradação do solo. Bom, gente, para poder falar de usos e degradação do solo, temos entendimento aí que isso ocorre de duas formas, não é? Então, no caso aí, o homem, a todo momento, ele está fazendo uso do solo. Mas, por outro lado, ao fazer uso, ele degrada também, né? Então, vamos ver como isso acontece. Vendo por outro aspecto, a natureza também, ela age no solo, não é? E a forma que ela age no solo provoca certas degradações, tudo bem? Mas vamos aí estar mais focado na relação do homem com o solo, certo? Bom, então desde a existência do solo, né, da existência da humanidade, o homem, né, ele vem fazendo uso do solo, não é? Desde a pré-história até os dias de hoje. E nós observamos que de duas formas, né, o homem utiliza o solo. Utiliza para fazer a agricultura, o plantio, e utiliza também para fazer as suas moradias, certo? Tanto de uma forma como de outra, o homem pode degradar o solo, caso ele não cuide direito desse solo, não é verdade? Então aí temos a percepção de que o solo é fundamental para a sobrevivência humana e a todo momento o homem está utilizando esse solo para algum benefício da sua vida. Claro, de acordo com as suas necessidades, ele vai utilizar esse solo, certo? Outro detalhe também, percebemos que se o solo não for adequado para o homem utilizar, ele vai mexer, interferir nesse solo para estar de acordo com as suas necessidades. Então, por exemplo, temos um solo infértil para um determinado plantio de um produto. Ele vai lá, o homem vai fertilizar esse solo, vai preparar para o plantio. Temos um terreno irregular para a construção de uma casa. O homem vai lá, modifica o solo para fazer com que seja apto para fazer sua moradia, né, sua construção. Então, é assim que se dá a relação do homem com o solo, certo? Bom, gente, o homem, então, interferindo no solo, ele pode interferir para beneficiar a si mesmo, né, ou beneficiar muitas pessoas. Ele pode interferir para ganhar dinheiro para si, né, obter um certo lucro ou obter alguma vantagem de alguma outra forma, né? Vemos que o homem, então, ele utiliza o solo de diversas formas, tanto para sobreviver quanto para gerar lucro, né? Nós vemos assim nas produções agrícolas, tem a produção familiar, né, de pequena produção, e tem a produção de larga escala para exportação, não é? Vemos aí os grandes interesses econômicos se apropriando do solo para lucrar, ganhar dinheiro, não é isso? Então, o solo tem tanto a função social quanto a função econômica, não é verdade? Bom, gente, então o homem agindo, interferindo no solo, ele tem que ter uma postura racional diante do uso do solo, porque senão ele vai prejudicar esse solo, degradar esse solo, fazendo com que ele depois não venha como utilizar mais esse solo, não vai ter como utilizar mais esse solo, né? Então a função do homem com o solo é proteger, né? Para fazer com que esse solo seja sempre benéfico para si, né? Sempre seja produtivo para si, né? Porque senão ele pode perder, né, a funcionabilidade daquele solo para o que ele deseja, que ele almeja, não é verdade? Ou seja, ele tem que impedir as degradações, né? E se tratando de plantio, né, ele preservando o solo, ele vai estar contribuindo com a natureza, ele vai estar protegendo biomas, ele vai estar protegendo o ecossistema, ou seja, toda a vida que existente em um solo, não é verdade? Então, ele vai estar agindo de acordo com
a produção sustentável diante do solo, não é? Bom, gente, caso o homem não tenha essa proteção, esse cuidado com o solo, ele vai destruir, ele vai degradar, né? Então ele vai demonstrar que não está agindo de uma forma correta, sustentável, né? No solo, não é? E aí então a gente chega a uma conclusão de que se um solo bem cuidado, bem fertilizado, não é? Ele vai sempre estar produtivo, né? Olha aí, né, a vegetação crescendo de uma forma vigorosa, bonita, né? Então por quê? Porque esse solo ele foi cuidado, né? Ele não foi degradado. O solo não cuidado, não bem cuidado, né? Ele vai entrar num processo de degradação, não é? Então temos aqui a primeira imagem que vai mostrar o primeiro processo de degradação de um solo, que é o caso da irrigação excessiva. A irrigação excessiva, devido à produção agrícola, né, irrigação da plantação, ela provoca certas deformidades no solo, né? Produz alteração no solo, né, no seu formato, vai fazer com que o solo ele tenha aí uma perca de fertilidade, né, devido à ação química da água, os componentes químicos que existem na água, o intemperismo químico que existe na água, não é? Pode fazer com que esse solo seja impróprio, né, para o plantio. O outro detalhe, né, de degradação do solo é o esgotamento do solo. Ou seja, a plantação em determinados tipos de solo, ou melhor, em todo o solo, deve ser feita de uma forma que quando se obtém uma colheita, vai ter que fazer um preparo novamente desse solo, né? Fertilizá-lo novamente. Se não fizer isso, esse solo fica improdutível, né? Ele vai esgotando os seus nutrientes, ele vai perdendo matéria orgânica, ou seja, a plantação pode ser até que nasça algum produto, algum alimento ali, mas só que esse alimento não vai ser de boa qualidade. Por quê? Porque o solo ele foi esgotado, ele perdeu os seus nutrientes. Então pode ser que nasça ali a cana, só que essa cana ela pode estar seca, né? Não ter ali o seu sumo. Então isso é o que? Resultado de um esgotamento do solo, falta de nutriente no solo. Pode ver que a coloração aqui tá meia clarinha, né? Então isso é falta de matéria orgânica do solo, né? Devido aí ao processo que ocorreu, né? O processo de esgotamento do solo. Depois temos a lixiviação. A lixiviação é um processo que ocorre. Então, por exemplo, se uma área ela chove muito, a água ela vai fazendo corredeiras, não é? Ela vai saindo da parte mais alta, vai escorrendo para a parte mais baixa e vai fazendo caminhos. Nesse processo que ela vai fazendo caminhos, ela vai fazendo uma abertura no solo, né? Como se fosse ali o início da formação de um leito de um rio. E então, com esse processo de escorrimento de água, a água ela vai levando, né, todos os nutrientes, toda a fertilidade desse solo. Então aqui se deve a uma causa natural, né, que não teve interferência do homem, certo? Depois temos as queimadas. As queimadas, ela também provoca, né, uma degradação do solo, né? Justamente porque quando o primeiro fogo, né, quando ele está ali destruindo, ele está aparentemente visível ali, né, na mata, ele vai destruir a mata, né, vai fazer com que a vegetação desapareça daquele lugar. O fogo acabando, indo embora, sobra as cinzas, aquela fuligem, né? Aquele carvão que fica, que depois vai ser absorvido pelo solo, vai prejudicar aí todo o processo de fertilização do solo, de nutrientes, enfim, vai ocorrer aí um problema, né, muito grande decorrente todo esse carvão que ficou no solo, certo? Depois
temos aqui a redução da capacidade produtiva do solo. Então, o que é isso aí? Com a lixiviação, o solo se torna-se menos espesso, né? Ou seja, ele fica meio poroso, né? Menos espesso, né? Ele fica mais raso, digamos assim. Ficando mais raso, é mais fácil de ele perder nutrientes, né? Então, isso ocorrendo faz com que muitos alimentos plantados ali não sejam de boa qualidade, certo? Bom, depois aqui temos os processos de erosão. Os processos de erosão, gente, é o que? É a ação do tempo, né, no solo. Ou seja, processos erosivos causas naturais, né, ocorre sem a interferência do homem e ocorre num ritmo lento, né? Isso é resultado de chuva, de ventos, né, que faz com que o solo ele vai sendo esfarelado, né, ele vai ficando poroso, desgastado, né, do jeito que está aí na foto na apostila de vocês aí, certo? Bom, então o solo dessa forma aqui é resultado que essa área ela perdeu vegetação. Então, perdendo vegetação, o solo, né, as encostas aqui, morros, eles vão ficando desprotegidos. Né? Ficando desprotegidos, fica com o solo aparente, onde a água, né, e o vento vai provocar essa ação de erosão. Então, isso aqui é falta de vegetação nas regiões onde o solo está. Então, isso ocorrendo, vai surgir desbarrancamento, né, deslizamento, enfim, todo o processo de desgaste ali do solo. Então, aqui é um formato, né? Aqui temos outro, né? E aqui temos outros também, que no caso é o processo intensivo de erosão que fala, não é? Ou seja, tem os sulcos, que são canais de pouca profundidade, que é a primeira imagem aqui, de fácil correção e recuperação, né? Então aqui é fácil corrigir, é só passar uma máquina, né, que vai deixar esse solo no seu estado mais plano, mais perfeito. Tem as ravinas, são canais maiores, né, um pouco mais profundo, média aí cerca de 50 centímetros, a correção um pouco mais difícil, e a recuperação do solo demora-se mais um pouco, né, devido ao processo aqui que foi muito desgastado, né. Depois temos a vossorocas. As vossorocas, pessoal, é um processo de erosão muito visível e muito extenso, né? Causando profundidade, né, no relevo e também causando desgaste muito intenso do solo em áreas, em regiões onde é bem aparente, né, a erosão, ou seja, de grandes proporções, digamos assim, certo? É uma característica formadas por corredeiras, né, por águas mais volumosas, né, enxurradas, né, que passam nessa região aqui, né, fazendo o processo de vegetação. E aqui mostra aqui para a gente também a falta, né, da vegetação nesses lugares de erosão. Depois temos aqui deslizamentos e escorregamentos, né? Então, isso é resultado também de falta de vegetação nas encostas, né? Então, muita chuva nessa região, né? A água ela vai sendo penetrada, ou melhor, a terra vai absorvendo essa água, a água penetra, né, muito nessa região. Então, conforme o peso, né, e a falta de vegetação para poder segurar essa encosta, né? Então, não tendo isso, ela desliza, né? Ela cede de uma parte aqui do relevo, certo?
Então, nesses casos aqui é praticamente impossível corrigir, né? Então vemos muitas pessoas que constroem nessas regiões, tanto na parte de cima quanto na encosta, né? E é onde a gente vê o deslizamento e escorregamento de terras que acabam com casas, né? Muitas pessoas perdem suas vidas decorrente a essa ação da natureza, né? É uma ação da natureza, mas também por outro lado não é. A vegetação, né, em encostas, ela sempre existiu, porém, de alguma forma, o homem ele desmatou, né, ele retirou a vegetação desse local. Então, por isso que, né, depois de uma ação natural, o escorregamento, né, o deslizamento ocorre, certo? Bom, gente, então é isso, ficamos por aqui. E aí, agora, terminando a aula, vou passar para vocês uma atividade lá no Vindimo, né? E depois, no momento no chat, nós corrigiremos. Vou colocar lá para vocês a data certinho para vocês fazerem e depois, numa aula, a gente faz a correção no chat. Tá bom, gente? Então é isso, tudo de bom. Até a próxima. Na aula, no chat, nós falamos mais sobre esse capítulo. Tchau, tchau.